Mais uma live sobre comunicação. Hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação dentro da sua empresa. Sim, quais são os problemas de comunicação que você enfrenta? Falta de entendimento da equipe, discussões, problemas no processo, na produção, tudo por causa da comunicação? Então vamos lá, quais são as falhas de comunicação que podem acontecer dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, dentro de um processo que exige uma comunicação exata, eficaz? Bom, o que é comunicação primeiramente? Comunicação é a transmissão de uma informação, ou de uma ideia, ou de uma emoção. Vamos dizer assim. Sendo assim, você precisa entender quem é o emissor e quem é o receptor. E o que está no meio deles dois, que é a transmissão. Se a pessoa emite uma mensagem solicitando a produção de um produto com uma forma já pré-definida, né, já estabelecida em um manual de produção, ela vai estar passando uma informação assertiva. E o receptor vai pegar essa informação, analisar, interpretar, vai discernir sobre ela e vai dar um retorno, um feedback para esse emissor, para confirmar que realmente é aquilo que ele deseja. Então, primeiro mandamos a mensagem, o receptor recebe a mensagem e ele confirma com o emissor essa mensagem. É isso mesmo que você quer que eu produza? Então vamos supor, tem uma produção de estamparia. Então, a pessoa do design vira para a equipe e fala assim, olha, eu quero que vocês produzam essas camisas com essa estampa aqui. Ok, a equipe vai pegar aquela estampa e vai imprimir aquela estampa. Só que, dependendo da cor, existem variações que podem não alcançar o efeito desejado pelo emissor, pelo design. Então, além da comunicação, é preciso que você estruture essa comunicação. Não precisa só você falar por falar. Porque comunicação não é aquilo que você fala, é o que o outro entende. E quando a mensagem ela sai do emissor, ele não tem mais o controle sobre essa mensagem. Ela se perde, né? Ela pode sofrer ruídos, ela pode sofrer alteração. É igual aquela brincadeira do telefone sem fio. A pessoa fala A e no final, depois de 10 pessoas transmitindo a mesma informação, acaba saindo a letra Z. Então, o que é importante para evitar falhas de comunicação? Que geram falhas de processo, geram desgaste, geram inimizades, se for fofocas, coisas que não têm a ver com o processo, envolvido ali dentro do trabalho daquela empresa, porque a empresa precisa estar estruturada em procedimentos ou processos. E esses processos é que vão direcionar essas comunicações. Então, o que é importante fazer? A dica que eu dou aqui para vocês, que eu uso e ensino, é que quando vocês forem preparar uma comunicação, seja ela uma campanha, uma divulgação, seja ela para uma reunião de uma informação de uma nova criação de um produto, ou de uma alteração dentro de um procedimento de produção, de um novo manual de procedimentos, vocês primeiro façam uma lista de tudo aquilo que vocês não querem que as pessoas entendam dentro da equipe. Por quê? Quanto mais coisas vocês colocarem assim, não quero que entendam que eu falei isso, não quero que entendam que o procedimento vai acontecer tal coisa. Por quê? Porque sabendo tudo aquilo que está errado, você constrói uma mensagem mais assertiva para passar para a equipe. E com essa mensagem mais assertiva, mais estruturada, a equipe vai conseguir interpretar, avaliar, perceber o que é preciso e voltar para você dizer, é realmente isso que você quer? Sim, é isso, foi isso que eu disse. É mais fácil você acertar. E comunicação, vocês têm que lembrar que comunicação, ela é muito perigosa quando ela é usada da forma errada. Justamente porque nós, seres humanos, somos tendenciosos naturalmente a querer aceitar, ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que está de acordo com nossos valores, nossos conceitos, nossos entendimentos, nossas culturas. Isso é natural do ser humano, é intrínseco, né? Então, uma pessoa chega para outra e fala assim, olha, eu gosto de vermelho, e a outra
odeia vermelho. Então ela vai criar uma resistência, ela vai dizer assim, nossa, eu gosto de vermelho, por que tá falando que, né? Então assim, então cada um vai ter uma tendência a criar uma barreira na comunicação que é natural, não é um bicho de sete cabeças, ok? Só que a comunicação eficiente, ela precisa ser feita dessa forma, estruturada. Ela precisa emitir a mensagem com fatos, com argumentos, com veracidade, para que o receptor possa avaliar todas essas informações, esses fatos. O que tem acontecido muito são essas notícias sem pé nem cabeça que às vezes são colocadas na internet também, e às vezes você percebe também a comunicação não verbal, mostrando ali que aquilo é uma verdadeira loucura, né? Uma coisa errada. Porque às vezes a comunicação verbal, que eu não citei no início, que é outra forma de comunicação, ela fala até mais do que a comunicação não verbal. Então, é preciso vocês analisarem a informação, não é aceitando tudo aquilo que é colocado para vocês. Até porque existe uma comunicação chamada comunicação de manipulação. A comunicação subliminar, que é outra comunicação. São comunicações que elas são feitas especialmente para que o cérebro humano, na realidade o subconsciente, capte essa informação, fique anestesiado e fique à mercê dessa informação, que é uma informação de manipulação. Então, dentro do processo de uma empresa, é preciso a comunicação ser valorizada e trabalhada como algo importante. Eu vou citar um exemplo simples para vocês entenderem como às vezes pode se tornar algo complicado, destrutivo e até constrangedor. Eu presenciei em um supermercado da região um trainee trabalhando lá, um rapaz até muito gentil, educado, e atendendo uma família, ele passando as compras. Uma gerente que estava num local um pouco mais afastado, umas 3 baias de caixa mais para frente, começa a gritar para o rapaz: fulano, aperta o botão que tá aí, que era para mudar a senha, né, do próximo cliente. E ele ficou confuso, ele estava de frente de um caixa, né, onde tem um teclado, um monitor, e tinham 4 botões e a mais. E ele ficou parado. Mas qual botão? E ela falava, o botão, e começou a gritar, e todo mundo começou a olhar, e aquela coisa, eu falei, gente, ela tá gritando, ela perdeu o controle. Então, o verbal já tava, já tinha perdido a função, e agora já era o não verbal, que era o corporal. E ela começa a gritar com o trainee, e ele calmamente, achei até ele muito bem tranquilo, uma pessoa bem zen assim, virou tipo assim, eu acho que ela não tá bem, ela não tá bem da cabeça, e eu vou ter calma, né, eu sou trainee, eu não vou perder meu espaço aqui, né, minha função. E aí ele falou, qual cor do botão? Aí ela falou, o vermelho. Então assim, faltou o principal detalhe, se tinha 4 botões, cada um era de uma cor, qual a cor, né? Então, às vezes, a emoção dentro da transmissão da mensagem faz com que as entrelinhas sejam esquecidas de serem ditas ou observadas, tanto pelo emissor como pelo receptor. Então, a comunicação, ela precisa ser tratada como uma coisa especial dentro da empresa, certo? Não pensem que o funcionário tem bola de cristal para entender o que vocês estão pensando. E principalmente quando eles são novatos, eles precisam, vale a pena treinar o funcionário novato para entender a linguagem da empresa, como é essa comunicação, se é por memorando, se é por reunião, se é através de treinamento. Sim, a comunicação, ela pode ser uma metralhadora, ela pode matar mais gente do que você imagina, tá? Ela pode criar uma catástrofe, ela pode destruir uma marca, certo? Tanto a comunicação verbal como não verbal, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, essa questão do que é comunicação. Então, vamos fazer um lembrete aqui rapidinho. Então, comunicação é uma transmissão de uma informação, de uma ideia ou de uma emoção, através de um transmissor. O que é o transmissor? É o canal, tá? Pode ser a ferramenta, o canal, e o receptor é aquela pessoa que vai receber essa informação e vai ver o que vai fazer com ela. Vai tomar uma decisão, vai cumprir, não cumprir. Se não cumprir, vai voltar para o emissor e vai dizer, olha,
eu não cumpri porque eu não entendi, tá? É o feedback. Então, me explica melhor, que aí eu faço o que você pediu. E a pessoa tem que estar tranquila, calma e dizer assim, olha, eu achei que você seria suficiente o que eu te falei para você entender. Então, peraí, vamos ver o que você não entendeu. E aí, os dois sentarem, ou as equipes sentarem e dizer, olha, não ficou claro isso e isso. Tem uma vírgula aqui que muda tudo. Então, vamos organizar essa comunicação. Sendo assim, o que acontece? Gera um ambiente mais respeitoso dentro da empresa, onde as pessoas sabem se comunicar, né, eficientemente e de uma forma tranquila, sem ser aquela coisa exacerbada, né, dentro de uma situação de discussão, tá bom? Então, valorizem a comunicação. A gente vai falar nas próximas quartas-feiras sobre vários temas de comunicação, mas hoje eu queria relembrar esse, porque já faz tempo que eu não tocava na definição do que é comunicação. E nós vamos falar sobre comunicação de brainstorm, como é uma comunicação dentro de um processo de criação de brainstorm, que também é completamente diferente a forma de você analisar as informações, dentro de campanhas, criação de campanhas, dentro de produção de comunicações também de divulgação ou de procedimentos, né, manuais de procedimentos, de processos. Tudo isso a gente vai conversando aqui nas quartas-feiras para melhorar a comunicação dentro da empresa ou que você já trabalha ou aquela que você vai criar, tá bom? Porque comunicação eu sou apaixonada por comunicação, tanto é que eu sou publicitária e é maravilhoso você ver campanhas que você se emociona por causa da comunicação, a frase correta, a frase pequena, que impacta, ou quando você pega um manual de procedimentos de um setor de produção e você lê, você fala, nossa, eu posso repetir isso aqui 20 vezes, eu não vou errar, porque está muito bem escrito, está muito bem planejado. Então, comunicação é um facilitador, tá? Comunicação errada destrói marcas, destrói pessoas, negócios. Então, pensem antes de falar, né? Usa aquela regrinha, né? Tem várias regras na realidade. Pense 3 vezes antes de falar, conte até 10 antes de falar, ou faz o que eu te falei, faz uma lista do que você não quer que as pessoas entendam, para que você realmente entenda como vai falar aquilo da forma mais correta possível, tá? Dentro da sua empresa. E no mais, gentileza, cordialidade na hora de falar com as pessoas, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês aqui. A gente se vê amanhã, mas amanhã falando sobre projetos, tá bom? E espero que vocês tenham uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até mais!